Toda gente, quando tem uma dificuldade no relacionamento, uma dificuldade com uma outra pessoa ou uma dificuldade na família, pode falar que a dificuldade foi ou aconteceu, está acontecendo por conta de uma falta de comunicação. No sentido de que a falta de comunicação que foi o problema, ou seja, o problema do relacionamento dar errado ou ter dificuldade foi a falta de comunicação. E isso é mais do que repetido pelo mundo aí afora, todo mundo fala e muito possivelmente você já falou também algo assim, ou já pensou algo assim. E pode parecer um pouco batido demais, ou seja, todo mundo fala quando tem um problema de relacionamento que existe um problema de comunicação. E porque todo mundo fala, então todo mundo fala. É um problema de comunicação? Ah, tá bom, é um problema de comunicação. E fica por isso mesmo. É como falar de ego. Todo mundo fala, é uma questão de ego, é uma questão de ego, é uma questão de ego. Tá, mas o que é ego? O que é ego? De verdade mesmo. E comunicação? O que é comunicação? Só que com essa afirmação ou esse entendimento de que falta comunicação, ou que a falta de comunicação é que causa dificuldade no relacionamento, existe algo interessante que acontece, que é, por um lado, todo mundo repete, mas é difícil que alguém se aprofunde nesse tema. Por outro lado, ele é absolutamente verdadeiro. Então, essa afirmação sobre o fato do relacionamento dar errado ser por conta da falta de comunicação é algo absolutamente verdadeiro. É uma afirmação popular, comum, mas existe uma verdade enorme dentro dela, uma verdade imensa dentro dela, é uma verdade muito profunda também. Quando se diz que o problema foi a falta de comunicação, na verdade, o que aconteceu foi que havia uma dificuldade maior e não foi possível resolver essa dificuldade com a comunicação. Então, isso é o que acontece. O problema do relacionamento é que existia uma dificuldade muito maior e essa dificuldade não pôde ser resolvida. Como? Com a comunicação. Então, a pessoa fica com aquela noção que o problema foi a comunicação. E é verdade, porém o problema era ainda mais profundo, a dificuldade era ainda mais profunda, ou era outra. E é isso que no relacionamento, ou foi na comunicação, que as coisas não deram certo, quer dizer que os problemas não foram, as dificuldades não foram solucionadas, ou mais ainda, foi na comunicação que as coisas pioraram ainda mais, pioraram de vez. Sim, porque isso é o que acontece. A comunicação pode ajudar a solucionar, ela é o caminho, mas ela pode também piorar tudo. Pode piorar de verdade. Então, popularmente se fala que o problema no relacionamento foi um problema de comunicação. Mas na verdade não foi um problema de comunicação, porque o problema era outro. Havia uma dificuldade mais profunda e essa precisava ser solucionada. E agora entra a parte que é a mais importante. Existe uma dificuldade mais profunda e todo relacionamento, toda pessoa, toda família vai ter dificuldades, vai ter desafios. Agora, a solução só vai acontecer através de alguma forma de comunicação, de alguma forma de linguagem. A solução só vai acontecer através de alguma forma de comunicação. E o primeiro fato que você precisa ter em mente no seu radar para compreender a profundidade dessa afirmação é que a comunicação ou a linguagem está em tudo, absolutamente tudo. A linguagem, a comunicação, são o meio pelo qual as pessoas se relacionam. Tudo que acontece entre casais ou na família vai ter alguma forma de comunicação. Tudo passa pela comunicação. E você pode agora falar, bom, mas e se a pessoa for surda? Se ela for muda, vai ter comunicação?
sim, ainda assim vai ter comunicação. A pessoa está comunicando o tempo todo, mesmo que não seja com palavras. Mais ainda, a comunicação não é só entre pessoas no relacionamento. Tudo que acontece com a própria pessoa também passa pela comunicação. Seus pensamentos, essas frases ou essas ideias que ficam passando na sua cabeça, tudo que você pensa, o que é senão comunicação? Você pode pensar em uma frase, você pode pensar em um texto, você pode pensar em vozes, você pode pensar em imagens, você pode pensar o que você quiser. Será comunicação. Você se comunicando com você mesmo. E quantas vezes você se pega em pensamentos até repetitivos, aquele pá de lá, pá de cá, conversas dentro da sua cabeça. Isso é comunicação. Então, a comunicação não é só entre pessoas, mas é da pessoa com ela mesma também. Você está se comunicando com você mesmo durante todo o tempo. Portanto, você está se comunicando com você. Agora pensa, se você não tivesse comunicação, se você não tivesse conversando com você mesmo, o que seria de você? Você existiria? Se você está em um relacionamento e não existe comunicação nesse relacionamento, esse relacionamento existe? Se você está em relacionamento de casal, por exemplo, e não existe comunicação, ou num momento não tem comunicação, esse relacionamento existe? Você pode falar que você é casado, que você é casada com uma pessoa, mas se você não se comunica com essa pessoa, se essa pessoa não se comunica com você, não existe relacionamento. Até um beijo é comunicação, até o sexo é comunicação. Quando você está fazendo sexo, você está comunicando. Até aquele momento, lógico, que cessa toda a comunicação e aí é a comunhão. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo. Então, a comunicação está acontecendo o tempo todo dentro do relacionamento. E se não existe comunicação, não existe relacionamento. Agora, a depender de como que é essa comunicação aí dentro de você com você mesmo, você vai ter facilidades na sua vida ou você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. E a depender de como for a comunicação entre você e as pessoas da sua família ou com quem você se relaciona, você vai ter facilidades ou você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Agora, por que a linguagem, a comunicação é o princípio do sucesso no relacionamento e na família? Ou por que a linguagem, a comunicação, tem o poder de resolver conflitos na família ou no relacionamento? Agora eu quero contar algo para você. Imagina que você está em um Jeep andando por uma estrada de terra com muita lama. Choveu muito e tem muita lama nessa estrada. E você está prestes a subir um morro. E aí, quando você começa a subir esse morro, o Jeep fica deslizando, fica derrapando e você não consegue mais subir. Pensa nisso, pensa nessa cena. Aquele Jeep derrapando de um lado para o outro e você acelerando e você não consegue subir de jeito nenhum. E aí, qual que é o problema nessa situação? O problema é você? O problema é o Jeep? Ou o problema é a lama? Pois é, a lama é a camada que fica entre as rodas do Jeep e a estrada. Essa camada de lama pode ser uma camada de 5 centímetros ou de meio metro, tanto faz. Mas é exatamente aquele caso que o Jeep fica rodando o pneu, fica patinando, fica sem conseguir sair do lugar de jeito nenhum. E quanto mais você acelera, quanto mais você mexe, quanto mais você faz, pior fica. Mais tem lama, mais tem bagunça. E aí chega um momento que você nem consegue continuar subindo o morro, nem é possível isso, e nem é possível voltar também. Já não dá mais para voltar, para descer o morro. Então você precisa ficar parado ali, naquele lugar. Bom, e aí você precisa de uma solução. O que você vai fazer?
o que você vai fazer para resolver essa situação? Se você estiver nessa situação, talvez você precise esperar o sol sair e a lama secar. Talvez isso leve alguns dias, talvez você não possa esperar. Ou você vai precisar pedir ajuda para alguém para te tirar dali. Então, esse é o barro, essa é a lama na estrada, aquela camada escorregadia, aquela camada que não vai te permitir nem seguir adiante e nem voltar mais. Você está ali e não tem o que fazer. E quanto mais você fizer, pior vai ficar. E se você já me entendeu, essa camada, essa lama é exatamente a comunicação, a linguagem no relacionamento. O relacionamento, você, a outra pessoa, a lama. A lama é a comunicação. E por que eu estou dando esse exemplo do Jeep? Porque às vezes no relacionamento, essa camada, ou isso que a gente chama de comunicação, é mesmo meio ou até bem lamacenta, escorregadia. Você e a outra pessoa ficam patinando, ficam sem sair do lugar. E você percebe que quanto mais você fala, piores as coisas ficam. Então vê isso, se não é exatamente dessa forma. Quando você tem uma dificuldade com uma pessoa, e aí você percebe que você e ela estão patinando. E aí a gente volta exatamente naquilo. A comunicação, ou ela vai te ajudar a resolver uma dificuldade, ou ela vai deixar as coisas muito piores. Então é aí que você fica patinando e que quanto mais você faz, pior as coisas no relacionamento vão ficando. A questão é que a estrada, como barro, cedo ou tarde vai secar. Isso vai acontecer. Em algum momento, se você esperar, a estrada vai secar e você vai poder ir embora com seu Jeep. Então, lógico, é mais fácil na estrada com Jeep. Só que com a comunicação é diferente. Porque essa lama da comunicação no relacionamento entre você e a outra pessoa pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos. E você certamente conhece casos assim. E se você for esperar então que essa lama seque, muito vai ser perdido. Você vai perder sua vida, você vai perder tempo, você vai perder muito. Não dá para esperar. Às vezes é a única solução. Porém, você vai perder. E aí tem pessoas que entendem que para resolver aquela questão, lembra lá do Jeep, no barro, na lama, que para resolver aquela questão, elas precisam de um Jeep melhor, de um carro maior, de algo que tenha rodas maiores, algo como um tanque de guerra. Porque um tanque de guerra vai passar pelo barro, vai passar por qualquer lugar e nada vai parar ele. Então, a pessoa que entende assim passa a viver e a se relacionar como alguém que está dentro de um tanque de guerra, que está na guerra. E você já viu isso. E pode ter acontecido com você em um relacionamento também. Aquela lama é tão grande entre você e a outra pessoa, o que está acontecendo é tão difícil, que você adota um tanque de guerra, que você vira um tanque de guerra. E você começa a passar por cima de tudo. Só que isso não adianta, porque o tanque de guerra deixa muitos estragos por onde ele passa. E o seu final, lógico, como você já sabe, é sempre trágico. Não adianta você estar dentro de um tanque de guerra. Não adianta você se vestir de ferro para conseguir passar pelo relacionamento. Então, virar um tanque de guerra não adianta. Virar um tanque de guerra e passar por cima de tudo não adianta, não dá certo. O que você precisa é tirar a lama, você precisa remover a lama da comunicação, para daí você conseguir seguir adiante. Então, quando você não está mais sobre a lama, mesmo que a estrada esteja esburacada, esteja íngreme, você vai conseguir seguir adiante. Portanto, a questão mais profunda nunca é a comunicação.
mas a comunicação é o que vai tornar possível solucionar as dificuldades. É por isso que a linguagem, a comunicação, é o princípio do sucesso no relacionamento e na família. E daí que a linguagem e a comunicação têm o poder de resolver conflitos no relacionamento. Imagina agora que esse Jeep não tem mais essa camada de barro embaixo dele. E ele pode fluir, ele pode andar, você pode seguir adiante. Então, a comunicação é sim o problema no relacionamento. E é a solução também. A partir do momento que você começa a secar esse barro, você começa a ter chance de entrar verdadeiramente em contato com as dificuldades e solucionar essas dificuldades. Tal qual a estrada. A estrada pode estar esburacada. Seu relacionamento pode estar assim. Seu relacionamento pode estar uma subida. Difícil, esburacada. Mas se não tiver barro, você vai conseguir subir. Vai dar certo. Você vai conseguir passar por essa estrada, você vai conseguir seguir adiante. Então, o saber de que a falta de comunicação é o problema do relacionamento é absurdamente verdadeira. Porém, não é a falta de comunicação, mas é o como a comunicação acontece. E falta de comunicação é uma forma de como ela acontece, ou seja, como não está acontecendo. Por isso, esse tema da comunicação é o primeiro que deve ser estudado, que deve ser compreendido, deve ser treinado em profundidade para que o relacionamento possa dar certo. O relacionamento em família, o relacionamento entre casal, o relacionamento entre pais e filhos. Esse é o segredo, essa é a chave, esse é o princípio. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode aproveitar esse assunto também. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Eu quero deixar um grande abraço para você, um grande abraço para sua família. Eu te vejo, te espero no próximo vídeo. Até lá!